repercussão de fatos em destaque. Aliás, é um dos destaques da semana, o acidente que ocorreu na pista local da Marginal Tietê. Após um trecho do asfalto, uma cratera se abriu na Marginal, propriamente dita, né? Após um trecho do asfalto ceder na proximidade da obra do metrô. Né, esse buraco já foi coberto, fechado, parte da via, não a local, que foi a mais atingida, liberada, a expressa, mas ainda está se levantando a causa do acidente, não está muito claro ainda. Em nota, a concessionária afirmou que houve, né, um rompimento de uma coletora de esgoto próxima ao Poço Aquinos, que funcionará como canal de ventilação e saída de emergência da linha 6 laranja, não é? E que as medidas de contingência do problema foram tomadas. E aí a Sabesp também afirmou que o episódio se trata do rompimento de uma supertubulação de esgoto. Mas o que provocou tudo isso, né? A gente fica se perguntando, e nós vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, que é da ECA e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao Jornal. Como está? Bom dia, Roxane, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer retornar este ano com vocês. Professor Pedro, a gente ainda se questiona sobre, e todos, né, vários especialistas também estão olhando para as causas. Talvez não tenha sido uma única causa deste acidente. E quero entender também o que é que se sabe até aqui, se até questões geológicas, né, podem apontar para uma direção do que de fato aconteceu. Então, a mecânica de todo o acidente, ela não é difícil de ser compreendida e nos remete um pouco à história, né, de retificação do rio Tietê. O rio Tietê, como ele se apresenta hoje, ele é muito diferente da sua configuração original. Há um século, mais ou menos, houve um projeto do engenheiro Prestes Maia para que o rio, que então era, como a gente chama, né, tecnicamente um rio meandrante, né, um rio cheio de curvas, ele fosse transformado num canal mais retilíneo para a implantação de vias de acesso aos automóveis, né, que era a grande novidade ali no início do século passado, nas suas marginais. Então, essa configuração que ele tem hoje não é o seu leito original. E o que aconteceu foi que essas curvas, né, esses meandros que foram abandonados, foram desativados, eles foram preenchidos ao longo dos anos com uma quantidade muito grande de material diverso, sem qualquer tipo de controle. Então, é muito comum, quando ocorre algum tipo de obra, possa ser a construção de um edifício, de uma ponte, ou no caso do metrô, que esse tipo de material ele seja encontrado. E é um material que ele não está consolidado, né, um material diverso, e certamente o volume de chuvas fez com que esse material apresentasse um nível menor ainda de agregação, ele ficasse mais desagregado. Quando o tapuzão, né, a tuneladora, como se chama tecnicamente, ele vai passando, ele cria vibrações. Esse material que está com pouca agregação, ele vai se desagregando mais ainda e certamente a tubulação de esgoto, ela perde sustentação, ela sofre algum tipo de trinca, algum tipo de quebra e aí o esgoto, né, num volume muito grande, ele começa a passar por essa trinca e isso vai fazendo com que a tubulação em si, ela acaba se rompendo, preenchendo totalmente a escavação e também lavando esse material em direção ao rio. Basicamente foi isso que aconteceu, tudo leva a crer que tenha sido isso. A perfuração do túnel, ela, segundo consta na imprensa, ela estaria sendo feita a 3 metros de distância dessa tubulação. Eu, particularmente, Roxane, considero uma proximidade muito grande, tendo em vista o tipo de material que estava sendo atravessado, ou seja, um material desagregado, um material muito pouco consolidado, e isso deveria ter sido levado em consideração na execução da obra. A alternativa que poderia ser feita é avisar a Sabesp com antecedência para que houvesse uma interrupção, né, um desvio desse esgoto, como ela acabou tendo que fazer quando o acidente ocorreu, para evitar que o esgoto continuasse a fluir pela obra, e aí pudesse ser feita a perfuração
e depois, né, verificar, olha, houve uma ruptura, ou, bom, não tem esgoto na rede, vamos fazer a recomposição dessa tubulação. Então, a minha avaliação, né, como geólogo, trabalhei muitos anos com geotecnia, com obras desse tipo, é que houve um certo descuido nesse trecho da obra. Inclusive, é um relatório de impacto ambiental, se não me engano, de 2012, que alertava para a existência de material com baixo nível, né, de consistência exatamente nesse trecho, o que demandaria um cuidado adicional quando da execução da obra. Será que há mais riscos? Quer dizer, eles concretaram, né, um buraco, diz que esse trabalho foi bem sucedido, mas a questão é, ainda há riscos. Bom, o senhor está dizendo, olha, isso poderia ter sido previsto de alguma maneira, né? Imaginado a possibilidade desse risco. Agora, e a partir de agora, o que é possível? Bom, veja, Roxane, nesse trecho específico, como ele foi todo concretado, praticamente não há mais risco, porque o concreto, ele preenche esse vão, né, esse buraco de material inconsolidado. O concreto, ele tem uma rigidez, né, uma rigidez muito grande, então, especificamente ali, não há mais risco de que isso venha acontecer. Mas é claro que qualquer obra desse tipo, ela está sujeita a ocorrências, principalmente quando não se tem a exata posição da tubulação, de onde passa a tubulação. Eu lembro que numa linha, né, que foi construída, aquela linha que vai para a região sul, para Santo Amaro, se não me engano, foi nas proximidades do shopping da Puara que houve rompimento de uma adutora, porque a posição de carga nos mapas era um pouco diferente daquela efetivamente encontrada. Então nós temos uma rede muito antiga em São Paulo, né? São Paulo que é uma cidade com muitos anos e um crescimento muitas vezes desordenado. Então nós nem sempre temos um mapeamento adequado dessa tubulação de distribuição de água. Então esse tipo de problema pode acontecer. Muitas vezes acontece, mas no nível menor, as interrupções são menores, o vazamento, né, de água ou de esgoto é menor, mas eventualmente pode acontecer esse tipo de problema. Me parece que ali a situação já era bem conhecida, bem caracterizada, havia o conhecimento da existência dessa tubulação, e na minha avaliação houve um certo descuido nessa perfuração, porque toda a situação apontava para uma possível fragilidade ali de sustentação dessa tubulação de esgoto, o que acabou levando à sua ruptura. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Instituto de Energia e Ambiente, com a gente sempre aqui às sextas-feiras. Lembrando que ele tem um canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio, onde você também pode acompanhar as nossas conversas, assim como a publicação que fazemos em nosso portal jornal.usp.br. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, e você também encontra esse conteúdo. Professor, muito obrigada e até a próxima semana. Eu que agradeço, Roxane, agradeço a todos. Eu estava lembrando hoje, só fazendo rapidamente um pequeno lembrete. Em breve, a coluna vai completar 5 anos. Um pouco depois do jornal completar 5 anos, acho que uns 15 dias depois, a coluna completa 5 anos também, o que é um grande feito, particularmente para mim. Não tenha dúvida, para todos nós aqui da produção do jornal, tá chegando, vai chegar a data dos 5 anos, e muito obrigada sempre pela parceria, professor.